Olá, olá pessoas, professor Judeu na área, e a dica estratégica da vez tem a ver com um fenômeno físico muito interessante e muito presente em nosso cotidiano, a dilatação térmica. E aqui toma cuidado, quando se fala de dilatação, o próprio termo pode te atrapalhar, porque a palavra dilatar tem a ver com crescimento, e não é sobre isso que eu estou falando aqui. A dilatação é um fenômeno térmico que tem a ver com as partículas do corpo e sua distância entre si. Então imagina um sistema onde você tem uma vibração. Já sabemos que tudo tem vibração, então tudo tem um estado de quente e frio. Tudo tem uma temperatura associada. Então o sistema está lá, de boa, as partículas vibrando. Para tentar mensurar essa temperatura, já sabemos que temos as arbitrariedades das escalas térmicas, né? As escalas termométricas. E a dilatação térmica é a forma como Celsius e Fahrenheit vão encontrar de montar a sua escala. Por quê? Se o sistema tem uma certa vibração, as partículas estão lá vibrando. Eu não vou dizer que a temperatura é propriamente medir essa vibração, mas tem a ver. Então o sistema está lá, partículas vibrando, legal, e aí eu vou fornecer calor para o sistema. Se eu forneço uma energia para o sistema, a tendência das partículas é ficarem o mais longe possível uma das outras. Se elas querem ficar o mais longe possível uma das outras, significa que o sistema vai tender a se expandir, ok? Aí, judeu, dilatação, expansão, não necessariamente, cara. Não é o corpo que vai crescer. A dilatação é quando você tem um distanciamento das partículas. Não é que ela vai se expandir, o sistema vai crescer, não vai ser assim, cara. Na verdade, as partículas querem ficar o mais longe possível uma das outras. Isso é dilatar. Então, a dilatação térmica, ela tem a ver com o quê? Distanciamento. Distanciamento das partículas. Quando você tem um aquecimento. O distanciamento não necessariamente vai crescer o corpo, né? Depende da sua geometria também. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, dilatar é o que, termicamente? Fornece calor para o sistema e as partículas, querendo estar mais quente, vão precisar de mais espaço entre si. E aí, elas vão se distanciar. Quando elas se distanciarem, você tem o fenômeno da dilatação. Suave? Cuidado aí com o detalhe, né? Olha o detalhe. Se eu tenho um corpo aqui normal, tá aqui um cubo, e eu esquento, fornecer calor para ele, uou, e aí começa a esquentar, ele pode realmente distanciar as partículas de modo a você perceber um crescimento. Por outro lado, se eu tiver uma placa que tem um buraco no meio, e esquentar esta placa, com a mesma vela, o que vai acontecer com o buraco no meio? E é esse ponto que o pessoal, né, começa a vacilar. De fato, as partes de fora vão crescer, só que o buraco vai crescer também. A proporção depende do tamanho do buraco, por isso que eu falo que não necessariamente é crescer o corpo. Então, as partículas que formam a periferia do buraco vão querer se distanciar. Então, se elas querem se distanciar, vai acabar alargando aí esse espaço vazio. Então, o corpo ali no meio acabou ficando mais vazio. Dilatar não é crescer, é distanciar partículas. Pronto, isso daí é a definição. Há 3 tipos de dilatação que nos interessam. Você tem a dilatação linear, que é em uma linha. Uau! Você tem a dilatação superficial. E você tem também a dilatação volumétrica, que é em 3 dimensões. Para você matematizar a dilatação, o que você vai fazer? Para linear, a variação do comprimento L depende do comprimento inicial, depende do material em uma constante chamada coeficiente de dilatação linear e depende do quanto você quer aquecer. Para a superficial, a dilatação da área depende da área inicial, mas como você tem aqui 2 dimensões, vai entrar aqui 2 alfa.
que há algumas literaturas que chamam de beta. Eu gosto de chamar de 2-alfa porque normalmente o alfa é fornecido nas questões, não o beta. E depende também do quanto você vai aquecer. Para a dilatação volumétrica, depende do volume inicial, 3 dimensões é 3-alfa e vezes ΔT. Um cuidado especial. Se eu estiver esquentando esse corpo e o buraco estiver crescendo, ele cresce como se fosse feito do material do disco, ok? Do disco, como se fosse um disco ali, com material que você está aquecendo, beleza? Isso é dilatação. Dilatar é crescer? Não. Dilatar é distanciar as partículas, quando você tem um aquecimento. Valeu!